chame-o de Voldemort. Sempre chame as coisas pelo nome que tem. O medo de um nome aumenta o medo da coisa em si. Nessa passagem, do livro do Harry Potter, eu acho ela muito interessante porque o Dumbledore abre pra gente essa reflexão do poder de um nome, da importância de nomes que os nomes têm para personagens, mesmo dentro das histórias. E isso, quando a gente pensa fora da história, nos traz certo senso de responsabilidade na hora de escolher nomes. Porque às vezes, quando nós temos um personagem igual o personagem do Dumbledore ou o personagem do Voldemort mesmo, são personagens fortes, marcantes, que são temidos ou muito respeitados. E na hora de escolher nomes para personagens, às vezes a gente fica preocupado. Como escolher um nome que esteja à altura do meu personagem? Imagine só nomear um personagem com a importância, o nível de respeito, de poder e de presença que foi o personagem do Dumbledore. Não caberia qualquer nome nesse personagem, tem que ser um nome marcante, um nome forte, um nome que, quando as pessoas dentro da história, os personagens dentro da história estiverem usando esse nome, você vai sentir que esse nome é de um personagem grandioso, assim como o nome de Voldemort. Esse nome, ao ser usado dentro da história, tem um peso, tem uma marcação, então não poderia ser uma escolha aleatória de um nome. Então às vezes a gente fica pensando, como escolher nomes que vão ser condizentes com os nossos personagens? Quando eu vou escolher nomes para os meus personagens, esse processo pode acontecer de formas diferentes. Às vezes eu acho fácil, às vezes o nome vem naturalmente, vem de repente, assim, numa inspiração. Às vezes eu preciso esperar um pouquinho, conhecer um pouco mais o personagem, até ter o estalo, né? Como que vai chamar esse personagem? Ou às vezes eu fico quebrando a cabeça por muito tempo, justamente quando o personagem ele é um personagem mais complexo, ele é um personagem que eu quero transmitir algo a mais com o nome dele, eu quero que seja um nome que esteja à altura desse personagem. Aí eu acho que são situações um pouco mais complicadas até eu descobrir o nome desse personagem. Mas aí eu dou tempo ao tempo, eu tento fazer sempre esse processo de me envolver com o personagem, conhecer melhor esse personagem, conhecer as vontades, as paixões, as motivações desse personagem, qual o papel dele dentro dessa história, para tentar encontrar qual o nome que mais seja condizente com ele. Algumas vezes eu escolho o nome dos meus personagens de certa forma pensando no significado que eu quero que esses nomes tenham. O que eu quero que eles transmitam, traduzam a respeito do personagem. E aí é um processo que eu acho interessante, eu acho legal de fazer esses nomes com significados e acho de certa forma um pouco mais fácil do que tirar o nome a partir do nada. Então é uma possibilidade para decidir o nome dos seus personagens. Por exemplo, na história que eu estou escrevendo agora, O Último Viajante do Tempo, eu tenho lá o protagonista, que é um jovem rebelde, sonhador, teimoso, um tanto quanto irresponsável, um tanto que toma decisões sem pensar muito nas consequências e acaba criando certos desastres a partir de suas decisões. E tem esse aspecto, né, sonhador e inconsequente. Aí, o que eu fiz para escolher o nome dele? Eu busquei uma referência de um outro personagem, um personagem mitológico. Eu chamei esse personagem de Ícaro. Ícaro, aquele personagem da mitologia grega que com as asas de cera voou perto demais do sol, derreteu as asas e caiu e morreu. Eu escolhi o Ícaro justamente porque ele transmite essa mensagem, esse significado do meu personagem, que é um personagem sonhador, mas irresponsável, um personagem que quer voar, mas que vai tomar decisões que podem ter um custo muito grave, um custo fatal de certa forma. Então, é um nome que eu achei muito interessante, que condiz muito com quem eu quero que o meu personagem seja. Então, acabei escolhendo esse nome justamente nessa busca desse significado. Então, o Ícaro, um dos protagonistas da minha história, O Último Viajante do Tempo, ele tem esse nome justamente fazendo essa referência ao outro personagem Ícaro da mitologia grega, justamente trazendo esse significado do personagem sonhador, que quer voar alto, mas que é rebelde, que é irresponsável e que vai acabar sofrendo certas consequências a partir dos seus atos. E tem também um outro personagem, o pai do Ícaro, que ele é uma figura, um personagem que as características principais dele são marcadas como ser autoritário, ser essa figura rígida, que quer controlar, que quer ditar como as coisas vão acontecer,
realmente ter essa imagem mais autoritária. E qual o nome que eu escolhi para ele? Aí eu não fui na mitologia grega, eu fui um pouco mais ali pro lado bíblico. Eu escolhi o nome dele como sendo Miguel. Miguel, que é o nome do arcanjo que comandou os anjos para derrotar Lúcifer, essa história toda que você provavelmente já deve ter ouvido falar. Então, o Miguel, geralmente, principalmente nas obras mais contemporâneas, que fazem referência a esse personagem bíblico, o Miguel ele tem sempre essa imagem autoritária, essa imagem de ser um general, um comandante, alguém que é rígido, que tem essa linha dura, que comanda e que faz as coisas acontecerem. Então, essa imagem do Miguel que eu quis passar para o meu personagem, o Miguel, justamente por querer transmitir, por querer traduzir a sua autoridade e a sua rigidez. E não parou só no primeiro nome dele, o sobrenome também vem para contemplar ainda mais esse significado de autoritário e rígido. Ele chama Miguel Rocha. Então o Rocha vem também para solidificar ainda mais essa imagem sólida e rígida e firme e autoritária que eu quis para esse personagem. E também, como ele é pai do Ícaro, o sobrenome também veio a calhar porque o Ícaro, o nome dele ficou Ícaro Rocha. De certa forma, trazendo essa dualidade entre o personagem que quer voar, quer alcançar as alturas, mas tem certo peso ali que vai trazer ele para baixo, que vai atrapalhar ele de alçar voo. Então tem todos esses significados por trás da escolha dos nomes. E eu gosto de fazer esses nomes, essa escolha de nomes, através de significados. Eu acho que é uma análise interessante e uma exploração interessante de como cada personagem pode se chamar. Mas é claro que esse recurso, né, de buscar nomes que tenham mais significado, é um recurso a ser usado com moderação. Eu não vou simplesmente pegar todos os personagens e dar para cada ele um nome mitológico, um nome bíblico, um nome de algum outro personagem ou personalidade do mundo real. Senão vai ficar uma coisa um pouco estranha, né? Uma história que, esse personagem aqui eu vou chamar de Nelson Mandela, aquele outro eu vou chamar de Barack Obama, essa personagem aqui eu vou chamar de Maria Bethânia e assim por diante. Não, porque tem que ter um bom senso na hora de escolher o personagem. Nessa minha história, os dois personagens que têm esses nomes escolhidos de forma mais buscando um significado, uma referência anterior, são esses dois, o Miguel Rocha e o Ícaro Rocha. Mas eu tenho uma outra personagem, a outra protagonista, que protagoniza a história junto com o Ícaro, é a Beatriz. E por que ela chama Beatriz? Beatriz foi alguma princesa da Grécia Antiga? Não foi nada disso. Por quê? Por causa do seguinte, um motivo bem simples, uma inspiração muito singela, porque me levou à escolha desse nome. A Beatriz, ela é jornalista na história. Quando eu estava na escola, eu conheci uma Beatriz e ela seguiu para a carreira de jornalismo depois. Então, lembrando disso, eu pensei, vou chamar ela de Beatriz, porque só por causa dessa memória dessa amiga que eu conheci na escola que chamava Beatriz e foi para a área do jornalismo. Então, escolhi o nome, Beatriz. Simples. Não tem nenhum motivo mais miraboloso por trás dessa escolha. E foi um nome que eu gostei, um nome que eu achei que encaixou bem na personagem e falei, ok, vai ficar Beatriz mesmo, até que, a não ser que eu mude de ideia, vai ficar Beatriz. Então existe essa questão de também ter um bom senso, não vai jogar todo personagem precisa ter um nome mitológico. Vai com calma. Às vezes sua inspiração pode ser mais mitológica, mais clássica, algo mais grandioso, ou você pode só pegar uma referência mais interna, você acha um nome bonito, ou você conhece alguém que você gostaria de homenagear por meio do seu personagem, ou você ouviu um nome um dia na rua, achou interessante e acha que combina com o seu personagem, mas só tem um bom senso de não deixar uma coisa muito carregada, não deixar uma coisa muito esquisita. E esse bom senso para escolher nomes também se reflete numa outra questão. Pense também onde a sua história se passa. Porque se a sua história se passa no Brasil, não vai escolher um monte de nome estrangeiro. Todos os personagens têm uns nomes estrangeiros. Se ela se passa na Inglaterra ou nos Estados Unidos, não vai escolher um monte de nome que é comum só no Brasil. Então, se a sua história está acontecendo aqui no Brasil, não vai chamar o seu personagem de Charles, vai chamar ele de Carlos, por favor, né? Tenha um bom senso também nessa questão geográfica dos nomes. Agora, se sua história se passar num universo fictício, aí você naturalmente vai ter mais liberdade para escolher os nomes. Mas sempre é bom ter bom senso, porque, né, lembrando dessa reflexão que o Dumbledore trouxe pra gente, nomes são coisas poderosas, então a gente precisa ter um bom senso para não usar o poder de nomes
de forma a deixar a nossa história soando um pouco esquisita.